tô tentando aqui ter uma conexão aqui pra ver o que eu falo pra vocês. Tô de brincadeira. O assunto de hoje vai ser assim, um pouco diferente. Foram muitos os comentários de vocês nos vídeos sobre assombrações, né? Falando, Gigi, tu é médium, isso aí é mediunidade. É um assunto que eu fujo um pouco, mas falam, né, que é mediunidade. E aí vocês ficam muito curiosos sobre como que eu descobri isso, desde quando. Mas antes de continuar, dá o teu like, te inscreve. Então vamos lá. Essa mediunidade é desde que eu me entendo por gente. Na verdade, eu venho de uma família, né, que tem essas características. Então, a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, as minhas tias, todas têm um certo grau de mediunidade, sim. Algumas desenvolvem e trabalham essa mediunidade e a maior parte, como eu, não. Sempre fugi disso. Verdade é essa, eu sempre fugi disso. Mas assim, desde criança que as coisas aconteciam. A minha mãe conta, inclusive, contava, né, que a minha mãe já morreu. Contava algumas coisas. Então, desde criança que eu vejo algumas coisas, eu sinto algumas coisas. Por exemplo, a minha bisavó, quando eu tinha uma ligação muito forte com a minha bisavó. A minha bisavó, ela era aquela famosa benzedeira, sabe? Então, e ela recebia, incorporava algumas coisas, fazia alguns trabalhos, mas era sempre aquela coisa que ela dizia que era do bem. Ela não aceitava fazer nada que fosse para prejudicar alguém. Mas no final da vida dela, uma irmã dela, que era evangélica também, que já morreu, a levou à igreja e ela se converteu. E foi ela se converter, ela se prostrou numa rede e 6 meses depois ela faleceu. E aí, o que aconteceu? No dia que ela morreu, todo mundo escondeu de mim, porque eu sempre fui muito ligada à minha bisavó. Eu era aquela bisneta pequenininha que amava ficar pegando a pelezinha dela aqui embaixo. Ela parecia uma portuguesinha, cabelão preto e grisalho, grande. Parecia aquelas fotos renascentistas, aquelas pinturas, era a minha bisavó. E o que aconteceu? Todo mundo escondendo de mim. E eu viro e digo, não adianta esconder. Não adianta, eu sei que a bisa morreu. Todo mundo ficou, como que ela sabe? Eu tinha uns 5 anos, 6 anos de idade. E eu nunca gostei de dormir sozinha. Eu vim dormir sozinha já depois de muito tempo. Eu senti algumas coisas, eu ouvi algumas coisas também. E a minha irmã também. Porque a pessoa que fosse dormir comigo acabava eu escutando também. Aí passou o tempo, eu já adulta. A minha mãe, antes de morrer, eu também vi 3 dias antes, né, que ela... Eu senti que ela morreria. Eu senti que ela... E assim, mas não foi uma coisa triste, eu a vi bem. Mas foi uma coisa que transcendia tanto que eu percebi que tinha chegado o momento dela. Eu tentei falar com a minha mãe no dia seguinte, depois, nada. Que eu já não morava mais com a minha mãe, né? E aí quando eu só recebi a notícia que ela falecera, do coração. O meu avô também, eu vi antes dele morrer. Ele morreu também do coração. O meu pai, eu já estava aqui em Manaus, estava no curso de formação da Polícia Civil e eu sentia uma dor na cabeça, uma dor na cabeça, uma dor na cabeça. E a minha mente só ia nele. E eu não tinha um contato muito grande com meu pai. E meus pais eram separados. E antes de eu vir pra cá, eu fui até ele, me despedi, tomei a bênção, né? E vim pra cá, nós não tínhamos muito contato. E aí eu passei o dia todo no curso de formação, off, né? Com o celular desligado. Aí quando eu chego em casa, tinha uma mensagem de uma tia minha, irmã do meu pai, que ele falecera. E aí fora, muitas outras coisas, por exemplo, um evento na minha adolescência. Coisa de adolescente, na sala que eu estudava pela manhã e pela tarde, porque eu fazia magistério. Era numa escola pública federal, da Universidade Federal. E nós trancávamos a sala no intervalo do almoço, com todas as coisas lá. E um belo dia, chegamos e eu era a vice-líder da sala, eu era responsável pela sala. Simplesmente tudo virado pro ar. As cadeiras, tudo, aí deu um rebuliço, né? E eu também era responsável porque eu era uma das pessoas que tinha a chave. Aí o que eu fiz? Eu saí, comecei a meditar e tentar saber o que tinha acontecido naquele lugar.
e veio a imagem de tudo que tinha acontecido às pessoas envolvidas. Aí eu cheguei nas pessoas e falei, assim, 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 assim. Elas ficaram. E aí, dessa forma, elas temeram, né? E aí elas assumiram o que fizeram. Da mesma forma, uma secretária de uma tia minha, eu tinha ido passar as férias na casa dela e a pessoa roubou algo meu. E disseram que não tinha roubado. Só que eu sabia que era ela, que eu não tinha como provar. E aí, mais uma vez, veio na minha mente onde ela tinha colocado. Aí eu fui lá, peguei. E aí, dessa forma, ela foi desmascarada. E assim iam acontecendo com pessoas. De eu bater o olho e vinha algumas questões. Só que isso nunca me fez tão bem assim, porque ninguém entendia a minha reação em relação a determinadas pessoas. Então, por vezes, eu passei por uma pessoa difícil. E aí eu comecei a perceber que aquilo ali estava me fazendo mal, porque só eu enxergava e ninguém mais enxergava. E aí eu comecei a orar a Deus para tirar aquilo. E foi a época que também eu comecei a ir para a igreja evangélica, né? Já acreditava em Cristo e tudo mais, comecei a ir. E aí aquilo foi se perdendo, muita coisa, né? E algumas características continuaram, mas bem mais leve do que anteriormente. Até porque eu comecei a não alimentar mais isso também, porque realmente não me fazia muito bem. E quando acontece, eu procuro dar razão, porque sempre realmente nunca foi uma sensação errada. Essa intuição, ela sempre se bateu com a verdade depois. Eu vim para Manaus também. Minha vida toda estava para São Paulo. Eu estava com 2 mestrados engatados lá para escolher. Só que eu senti que não deveria ir. E aí as coisas começaram a acontecer para mim aqui para Manaus. E aí eu fui lembrando de visões que eu tive antes, na adolescência, no começo da faculdade, que mostravam que eu tinha que vir para cá. Por que eu não sei, mas eu tinha que vir para cá e realmente eu vim. Então, visões que vão se concretizando depois. Eu tenho uma visão agora, eu tive há muito tempo atrás, que eu imaginava, que eu acabo interpretando errado, né? Eu tive uma visão que eu interpretei errado. E isso fez com que eu batesse na tecla de uma determinada meta por muito tempo, achando que aquilo ali era correspondente à visão. E claro que não era e não deu certo. Então, eu gastei muita energia tentando fazer uma coisa que não era para ser feita. Porque eu estava presa na ilusão que eu tinha tido uma visão a respeito daquilo. E agora, recentemente, eu já tinha até esquecido disso, quando a visão ela veio novamente. Só que aí já veio a real interpretação. Completamente diferente da interpretação que eu tinha dado. E aí eu não posso falar o que é, mas futuramente, quem sabe, não falarei. Mas é algo mais relacionado ao mundo espiritual mesmo. As questões na perícia, de sentir, né, a presença de algumas coisas, sentir a energia do que aconteceu, eu realmente não sei o que é. Se é sentir a energia, se é entidade, se é espírito, não sei o que é. Só sei que eu procuro hoje manter a minha vibração alta. Até para que nada de ruim das outras pessoas, que as pessoas elas têm a escolha, né, de estar na vibração alta ou na vibração baixa. Então, quando a gente está na vibração baixa, a gente atrai energia ruim, atrai tudo que está na vibração baixa ao nosso entorno. Então, hoje, eu procuro estar na vibração alta. Porque muitas pessoas perguntaram, como é que tu fazes? Tu tá na perícia, tu tá em contato com muita coisa. Pois é, mas só que não é só na perícia que nós temos vibrações baixas, né? Em todo meio, em todos os meios nós temos, tá? As pessoas, inconscientemente, elas estão nas vibrações baixas e carregam consigo. Então, eu não vou deixar de me socializar com as pessoas. Então, eu preciso saber como manter essas vibrações lá nos seus lugares, não comigo. Então, eu tenho mais que... É aquela coisa do vigiar e orar. Então, eu tenho mais que cuidar de mim, do meu espiritual. E aí, sim, evito contato com algumas pessoas mais nocivas. Eu evito contato, para que eu não esteja que gastar minha energia demais ali, balanceando aquela energia ruim. Então, eu prefiro que nem... Espero que tenha esclarecido para algumas pessoas, ajude, sei lá. E quem tiver alguma coisa aí para falar, até para me ajudar também, estamos aí.